Amém. Pode se assentar, amados. É com temor mesmo, amados. É com temor que eu subo aqui essa noite. Um pouquinho mais, né? Porque o nome desse culto de quinta-feira são quintas proféticas, né, pastor? Quintas proféticas? Amém. E quando nós falamos de profecia, de profetas, nós realmente subimos. Não que nós não subimos todas as vezes, ou todos que vêm falar aqui, não suba com temor. Mas me veio um pouquinho mais de temor quando eu vi o título do culto, né? Quintas proféticas. Porque quando a gente fala de profecia, quando a gente fala qual era a função do profeta, a função do profeta era ser boca de Deus. E como boca de Deus, aquilo que ele falava era a boca de Deus ali como uma espada de 2 gumes. Era a espada cortando, dividindo o espírito, né? Aquilo que é o espírito e a alma. E isso me trouxe um temor, porque eu sei o que eu tenho que falar aqui nessa noite. Não pode ser o que eu quero falar. Não deve ser o que você quer ouvir, mas aquilo que desce do trono de Deus. E aí a gente, né? Aí nós que subimos aqui, aperta. Mas glória a Deus por isso. Eu queria dizer que é uma alegria estar aqui com os irmãos. Todas as vezes que eu e minha esposa estamos aqui, é uma alegria estarmos aqui. Eu queria trazer um abraço do pastor Alexandre da igreja para todos. Amém? Queria dizer que o pessoal brinca que eu sou dinossauro, amados. Mas tem uns aqui, né, que realmente eu participei ali né, quando estava ali fundando a pedra fundamental, eu estava ali, não posso negar isso. Mas tem uns aqui, amados, que não viram o dilúvio, mas pisaram na lama, viu? Chegaram um pouquinho depois ali, pastor Leandrinho, o Henrique, né? E vários aqui que eu não vou mais citar nomes. A Mara, que, né, escapuliu. Mas glória a Deus por isso, amados. Tirando a brincadeira aí, eu queria dizer que é uma alegria isso para mim, porque eu faço parte dessa história. Eu faço parte, junto com os irmãos, como a Adrianinha falou, eu faço parte disso. E eu não me envergonho disso, mas eu me alegro, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, me sustentado. E nesse lugar onde o Senhor realmente trouxe uma visão ali para o pastor Mauro, um homem de Deus, como já foi dito aqui, falho também, como todos nós, mas um homem de Deus, temente a Deus, que tem buscado a vontade de Deus. E todos nós estamos meio que ali, né? Aos pés de Gamaliel ali, juntos ali. E glória a Deus por isso, amados. Porque em tempos onde nós vemos pessoas tão preocupadas em estar buscando igrejas que satisfaçam a sua vontade, que venham entreter, venham ali trazer né? Buscando igrejas de um lado para o outro. Eu posso dizer que aqui o Senhor tem me colocado e eu tenho permanecido. Então eu me alegro por fazer parte dessa história. Me orgulho, se eu posso dizer um orgulho bom ali, né? Me orgulho de fazer parte dessa história e de estar aqui com os amados irmãos. Amém? Glória a Deus. Antes da palavra, eu queria rapidamente fazer um convite aos homens. Cadê os homens aqui? Diz glória a Deus. Aleluia. Amados, nós temos lá em Bertioga um trabalho com os homens. E nós estamos lá lutando, né? Debaixo ali da graça do Senhor, por esse trabalho. Porque é um trabalho, amados, que o Senhor tem colocado no nosso coração como de fundamental importância. O homem, ele é coluna. Deus chamou o homem para ser coluna. Deus chamou o homem para representar. Muitas das coisas que acontecem hoje, ou estão acontecendo hoje na sociedade, de mal, muitas das coisas que estão acontecendo nas famílias, as famílias desestruturadas, é por conta de que o homem não tem tomado a sua posição como homem de Deus.
E isso nós temos buscado. Então eu queria fazer um convite aos homens. Quem tiver condição, segunda-feira agora que vem, inclusive vai estar pregando lá um irmão daqui, que eu não vou dizer quem é, porque senão vai me pegar lá fora. Mas vai estar pregando aqui, um irmão daqui vai estar pregando lá, vai estar conosco lá, e vai ser um momento muito gostoso, amados. Então eu queria convidar você, homem. Pode ser que daí saia uma parceria gostosa aí entre os homens. Então eu queria convidá-lo para que vocês estejam também ajudando. Aqui tem bastante homem, lá tem pouquinho, viu, irmãos? Lá tem pouquinho, mas Deus tem dado graça e tem sido uma bênção, tem sido revelador, né? Não é quantidade que Deus quer, mas Deus quer qualidade, e tem sido um tempo bom. Então eu queria convidar aos homens, segunda-feira, dia 9, às 8 horas, quem puder estar conosco lá, vai ser um momento agradável. Os homens dizem amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, amados. Eu louvo a Deus, me alegro. Eu estava até, enquanto o louvor estava, ministério de louvor estava aqui cantando, eu estava ali meio louvando, dando risada, porque toda vez que eu vou ministrar, ou a maioria das vezes que eu me lembro, o Senhor confirma com o louvor. O primeiro louvor já falou sobre fome, sede. Nós vamos estar falando disso essa noite, amados. Eu quero pedir a Deus que o teu coração esteja aberto, para que você possa ir receber de Deus aquilo que o Senhor tem para você. Como eu disse, não aquilo que talvez não seja aquilo que você quisesse ouvir, mas eu tenho certeza, amados, que é aquilo que o Senhor tem para a tua vida hoje. Amém? Abra lá mudei aqui um pouquinho. Abre em Isaías 55. Isaías 55. Amém? Isaías 55. Vamos ler aí uma profecia. Estamos falando de quinta profética. Vamos ler aqui uma profecia do profeta Isaías ao povo. Eu quero ler, amado, do verso 6. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 9. Diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, grave pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Pois os meus pensamentos, né? Aí está dizendo Deus, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que o vosso pensamento. Eu queria orar de novo, amado. Abaixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor, eu te agradeço, Deus, por esse momento, te louvo por este culto, por essa oportunidade, Pai. Que a tua palavra, Senhor, venha falar agora a cada um. Que a tua palavra, Senhor, venha falar aos nossos corações. Que a tua palavra, Senhor Deus, venha cair como uma semente numa terra boa. Senhor, fala conosco, fala com a tua igreja, fala poderosamente. Senhor, que não seja a minha boca,
mas a tua boca falando aqui, Senhor, e que cada um, Senhor, possa ser agora, ouvir, Senhor, a tua palavra, possa levar a palavra rema, segundo a necessidade de cada um, Senhor, em nome de Jesus, porque a tua palavra é quem supre as nossas necessidades, e nós te louvamos e te agradecemos por isso, e a igreja diga amém. Glória a Deus. Amados, esse texto, ele falou, tem falado comigo há alguns dias. Esse texto é muito forte, porque ele fala que Deus, que os caminhos, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. E fala mais, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. Então, amados, há uma distância, né? A gente fala de céu, e o céu que eu creio que a palavra diz aqui, não é o céu que você vê as nuvens, não. É o céu onde Ele habita, e Ele habita no terceiro céu. E o terceiro céu, amados, o primeiro céu é esse que você vê, a atmosfera aí, as nuvens, a atmosfera. O segundo céu, amado, é o universo. É aquilo que nós contemplamos aqui um pouquinho dele, mas Deus está acima disso. E olha que dizem que o universo é infinito. Não me pergunte como, porque eu também, a minha mente como a sua é limitada para entender os mistérios de Deus, ou as grandezas de Deus, ou a grandeza de Deus, mas é o suficiente para nós entendermos a grandeza do nosso Deus. Então, ele tinha que dizer isso mesmo: meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, meus pensamentos são mais altos. Mas há algo interessante, amados, que eu lendo esse texto aqui, quando a palavra fala, ou quando ele diz aqui que os meus caminhos são mais altos que os seus pensamentos também, Deus não está falando de uma forma determinista, que assim, ó, é assim, é isso mesmo, vocês estão aí e eu estou aqui, vocês são pequenos e eu sou grande. Ainda que isso, ainda que isso seja uma verdade, Deus é Deus, e nós estamos aqui na nossa insignificância, e Ele nos amou assim, né? Então, ainda que isso seja exatamente, mas nesse texto exatamente, Ele não está falando dessa forma, Ele está falando de uma constatação. É como se fosse uma constatação. Por que vocês estão andando dessa forma? Por que vocês não me buscam? Por que vocês não têm prazer em mim? Por que vocês não têm fome da minha presença? Por que vocês não têm sede de mim? Os meus pensamentos são muito altos, vocês estão bem distantes. Por que vocês não buscam a minha presença? Porque como devem, com sede. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos. Mas, amados, então o que a palavra diz aqui, quando ela fala que os vossos caminhos, que os caminhos dele e os pensamentos são mais altos, naquilo que nós podemos, porque realmente nós não podemos alcançar os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus. Isso não nos cabe. Isso não nos cabe, isso é de Deus. Mas naquilo que Deus se deixou revelar, naquilo que Deus quer que nós encontremos, nós temos que buscar os caminhos de Deus. E o que Deus quer, amado? Quais são esses caminhos, esses pensamentos que Deus quer que nós alcancemos? Que está muito alto, muitas vezes está muito alto, mesmo sendo só isso, está muito alto de nós. É a vontade dele para as nossas vidas. O que Deus quer, amados, que você busque, não é conhecer todos os mistérios, não é conhecer a mente de Deus. Quem vai conhecer a mente de Deus? Paulo disse, é insondável. Nós não temos condição. Mas aquilo que Deus quer que nós conheçamos é a vontade dele para as nossas vidas. E aí eu te faço uma pergunta nessa noite. Faço para você,
fiz para mim, estou fazendo ainda. Você tem buscado a vontade de Deus? Não precisa responder, porque cada um analise o homem a si mesmo. Se você tem buscado, glória a Deus. Se você tem buscado mais ou menos, busque mais. Se você tem negligenciado a isso, amado, busque. Porque tudo que o homem tem que fazer é buscar a vontade de Deus. Guarde isso no teu coração, amado. A tua busca não é nada mais do que buscar a vontade de Deus para a tua vida. Porque Deus, amados, te fez singular. Eu não acredito, amados, que Deus faria uma pessoa, e nós aqui, você já deve ter ouvido isso, você é diferente da pessoa que está do teu lado, e você é único no mundo. A tua digital, ela é única. Não há uma pessoa como você. Pode haver uma pessoa parecida com você, pode parecer com você na fisionomia, pode parecer com você no temperamento, pode parecer de várias formas, porque nós somos raça humana, nós somos humanos, então nós somos semelhantes, mas não há ninguém igual a você. Amados, eu não acredito que Deus teve esse cuidado de nos fazer pessoas únicas, para que nós tivéssemos uma vida igual, para que nós fizéssemos a mesma coisa, para que nós não buscássemos fazer algo mais, para que nós para que Deus não cumprisse nas nossas vidas um propósito que Ele tem para nós, o propósito que Ele tem para a tua vida, o propósito que Ele tem para a minha vida. E amados, quando nós descobrimos, quando o Senhor revela no nosso coração aquilo que é a vontade dEle para as nossas vidas, eu diria para você, amado, todos os seus problemas se resolvem. Porque se você chegou ao ponto de descobrir o que Deus tem para a tua vida, ou qual é a vontade de Deus para a tua vida, você já chegou próximo o suficiente para ver quem é o teu Deus. Você já chegou próximo o suficiente para ver quem é este Deus que você serve. Esse Deus que é infinito, esse Deus que a nossa mente não consegue conceber, esse Deus que a grandeza dele é insondável. E é isso que Deus quer, amado, que você entenda nessa noite, que você tenha fome dele, que você tenha sede dele, que você saiba que Deus quer caminhos altos para você, que Deus tem caminhos altos, é o caminho da águia, é o caminho daquele que voa alto. E amado, para você voar alto, o início às vezes é onde você precisa empreender mais força, para você ir lá acima das nuvens, para você voar acima dos seus problemas, como nós gostamos de cantar, para você voar acima das dificuldades, das lutas, para você voar acima, amado. O início é duro, necessita de algo, necessita de um empenho maior, necessita de mais. Deus espera mais, Deus quer mais. Mas amados, quando você alcança, quando você chega lá, aí você voa. O voo é como um de cruzeiro. Você abre as asas e você vai só ali, o vento quente, você vai indo, você não precisa mais fazer força para voar, você só mantém a sua asa aberta e você vai. Isso é o entendimento. Porque quando eu olho, amados, a vida de Paulo, eu gosto muito de falar de Paulo, nós vamos falar de outros homens aqui, mas eu fico imaginando, esse homem não tinha problema, esse homem não tinha situações difíceis, mas parece que ele voava como cruzeiro, né? No automático assim, parece que ele passava pelas situações, ele passava por situações difíceis e podia falar, eu posso ter tudo, eu posso ter muito, pouco, padecer necessidade, eu tudo posso.
Por que esse homem podia dizer isso? Será que nós diríamos isso hoje? Senhor, eu posso passar necessidade? Sim. Vou passar de cabeça erguida. Então esse homem, amados, como outros homens aqui, se a gente for ler Hebreus 11, a galeria da fé, nós vamos ver isso, que entendiam isso. Por que, amados? Voaram acima das lutas, acima das dificuldades, acima dos problemas, e entenderam qual era o propósito que Deus tinha para a vida deles. E esse capítulo, inclusive, amados, que nós lemos aí, ele começa falando de sede e fome. Vai lá no verso 1. Olha o que diz. Verso 1 do capítulo 55. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Amados, o que o profeta aqui está falando, amados, é de um alimento espiritual. Quem tem fome, venha. Quem tem sede, venha. Há vinho, há pão. E, amado, quando a gente fala de vinho, aliás, há vinho e há leite. Quando a palavra fala, quando nós vemos aqui leite, leite fala de nutrição, fala de alimento mesmo, crescimento espiritual, força, ganhando massa muscular, espiritual, ganhando força espiritual. Já não é qualquer coisa que me derruba, não. Eu já consigo andar. Não, tem coisas que já não são problemas para mim. Fala de alimento, fala de leite e crescimento espiritual. E vinho, amado, vinho fala de alegria, porque Deus quer trazer alegria no meio do povo. Deus quer trazer alegria para nós, amados. Deus tem alegria para nós. Mas como nós sabemos, amados, o Senhor não pode colocar vinho novo, alegria nova, te dar uma unção nova, algo que realmente vai te trazer alegria, algo que realmente vai te fazer caminhar, uma alegria, uma motivação. Ele não pode colocar vinho novo em odres velhos, porque se colocar em odre, o odre representa eu e você. O odre velho é o odre ressecado, é o couro ressecado ali. Se colocar o vinho novo, vai se quebrar, vai se perder o odre e o vinho. E Deus não desperdiça, amado. Deus não vai dar coisas, ou não vai colocar coisas para nós que nós vamos desperdiçar. Então nós precisamos ser novos. E o odre, amado, quando eles queriam recuperar um odre que era seco, eu não sei se você já ouviu isso, mas era um couro de animal. Então quando eles queriam recuperar esse odre, o que eles faziam? Eles mergulhavam na água e deixavam ali dias, e aquele couro ia sendo hidratado de novo, hidratado, e ficava e amolecia de novo. E essa água, amados, representa o que? A palavra de Deus. Deus, Ele quer renovar para derramar o vinho novo. Amado, Deus quer te renovar para derramar a alegria no coração. Mas tem muita gente buscando a alegria de Deus. Já entendeu que não é a alegria do mundo. Já entendeu que não é a alegria deste mundo que vai satisfazer. Já entendeu isso. E tem buscado a alegria de Deus. Mas, amado, Deus não vai derramar alegria em quem está com pensamentos velhos, arcaicos, com doutrinas de homens. Ah, não, eu acho isso e tem que ser isso e é isso. Aliás, esse é um dos motivos de que muita gente aí tem padecido nas igrejas, tem pulado, como eu disse, ido de igreja em igreja, porque tem pensamentos que, se não for igual ao dele, nada está bom, nada mais serve. Esqueceu de que nós somos pessoas que temos pensamentos diferentes, que eu posso sim discordar de alguma coisa, que eu posso sim ter alguma posição diferente, mas naquilo que é essencial, amado, nós somos um. Então eu não preciso me separar de você, eu não preciso ficar com bronca, raiva, mágoa de você, simplesmente porque você pensa diferente de mim. Mas eu posso amar, escolher amar. E, amados, essa alegria, ela só virá quando eu abrir mão do que é velho.
Amados, eu sei disso porque eu luto muito com isso, né? Nós todos lutamos muito com isso. Foi dito aqui, o pessoal brincou, mas é o meu testemunho de vida. Eu praticamente nasci num lar evangélico, né? Então, glória a Deus por isso, porque Deus me privou de muita coisa, muito infortúnio. Mas quem passa, e nós vamos passando o tempo na igreja, amados, vai impregnando muitas coisas que, como Paulo disse lá, é doutrina de homens, não é de Deus. Mas amém, amados, eu não preciso também criar um cavalo de batalha com isso. É por isso que eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que buscar o meu alimento, eu tenho que buscar o que Deus tem para mim. Eu não vou ficar vivendo de alimento dos outros. E amados, esses pensamentos, essas estruturas, acho que eu já disse isso aqui uma vez que eu vim pregar. Quando eu vim para Bertioga, Deus falou muito comigo. Ele falou: eu vou tirar do teu coração estruturas que eu não coloquei. Porque eu desci, amados, e glória a Deus, e viemos para cá, já tinha Rocha Eterna aqui, já tinha um povo aqui, e glória a Deus, eu e o pastor Fred descemos juntos, viemos de São Paulo, descemos a serra junto, e ele foi para a igreja de São Lourenço, eu fui para a igreja de Bertioga, e glória a Deus por isso. Mas amados, tinha coisas que eu tinha no meu coração que eu achava que tinha que ser daquele jeito, e Deus precisou ir quebrando, me quebrando, o vaso na mão do oleiro. Para quê, amados? Para que ele pudesse fazer algo novo, para que eu pudesse provar do novo, para que eu tivesse condição de viver o novo de Deus. Tem gente que quer viver o novo de Deus, mas não quer largar o velho, quer ter bênçãos de Deus, mas não quer, né, abrir mão do velho. E isso, amados, vai de utensílios, de coisas físicas, a pensamentos, a ideias. Não é assim que eu aprendi, é assim que tem que ser. Amados, nosso Deus é o Deus de novidade. Ele é de novidade. Jesus escandalizava os religiosos. Jesus escandalizava aqueles que falavam: não, tem que ser assim, é engessado assim. Jesus vinha, parece que era uma coisa realmente para quebrar aquela religiosidade. E ele quebrava. Por quê? Porque ele é um Deus do novo. Você quer viver o novo de Deus, amado? Larga o velho, se encha da palavra e não de doutrinas de homens. Se encha da palavra, permita-se. Fala: Senhor, arranca de mim. Por que Davi disse: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim um caminho mau? Por que Davi disse isso? E arranca, me mostra se é um caminho mau, se há algo errado, se eu estou com uma estrutura, se eu estou querendo, estrutura fala do que, amados? Eu me posicionar em cima de algo que não é de Deus. Não é que é uma mentira, não é que é uma inverdade, mas é algo que não é para mim. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor tem algo novo para as nossas vidas a cada dia, que Ele tem uma palavra rema, uma revelação para você. Esse amado, é aí que se revela o amor de Deus para as nossas vidas. Porque Ele não nos trata como uma boiada. Não, é tudo igual para todo mundo. Não, Ele olha para o teu coração e vê a tua necessidade. Ele olha para o teu coração e vê os teus sonhos. E aí Ele fala assim: deleita-te no Senhor teu Deus. O salmista fala: e Ele considerará os desejos do teu coração. Ele quer te dar alegria, amados. Mas antes de nós termos a alegria que é de Deus, nós precisamos entender o que Deus espera de nós. Nós precisamos entender. E agora, rapidamente, eu queria falar da vida de um homem aqui, usar como exemplo a vida de um homem. Abre lá em Daniel. Daniel capítulo 1. Porque, amados, quando nós falamos de sede, quando nós falamos de ter mais de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos ter atitudes. Nós precisamos entender que nós precisamos sair do lugar comum. Não há como agradar a Deus, amados, se nós não sairmos do lugar comum.
Quem foram as pessoas que fascinaram Jesus? Eu fico pensando, eu falei, Senhor, como eu queria que fosse eu. Invejinha? Não é inveja não, mas é algo, puxa vida, aquela mulher que Deus falou, olha, grande é a tua fé. Chamou a atenção de Deus com a fé que ela tinha, com a humildade. Agora a fé, ela veio com uma humildade. Que aquela mulher cirofenícia, aquela que foi pedir a cura para a filha, e Jesus ali naquele tete a tete com ela, chamou ela, né? Disse para ela algo que era bíblico, olha, eu vim para os judeus, né? E os gentios para os judeus era como o cão mesmo, era considerado um cão. E ele falou, não é lícito que eu dê os alimentos, eu deixe, né? O pão, de dar o pão para os filhos e dê para os cachorrinhos. E ela com a maior humildade, amados, ciente da necessidade que ela tinha. Não importava se ela precisava se humilhar. Ela queria, era suprir a necessidade dela, ela queria que a filha fosse curada. E ela disse, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela mostrou uma humildade. Ela mostrou um algo mais. A mulher do fluxo de sangue mostrou um algo mais. Aquele general que foi até o Senhor, até Jesus ali também, mostrou um algo mais. Falou, eu entendo que é autoridade. O Senhor não precisa ir lá não. Basta uma palavra tua aqui, meu servo será curado. Deus, amados, Ele espera isso de nós. Queremos viver coisas novas? Queremos viver o grande Deus? Temos que oferecer para Deus, amados. Olha o que diz aí, ó, no verso 8. Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amados, me fascina muito na vida de homens, desses homens de Deus, como Daniel, José, Abraão. Me fascina muito essa coisa de que na hora certa eles fizeram o que era certo. Na hora que eles precisavam fazer o que era certo, eles fizeram o que era certo. Daniel foi levado como escravo. Daniel tinha todas as desculpas, aliás, para ficar muito bonitinho, gostosinho ali no palácio do rei, comendo do melhor, porque ele foi levado como escravo, né? Podia até falar assim, puxa, Deus me abençoou, né? Assim como Davi, quando foi colocado Saul ali diante dele para ele podia matar a Saul, e ali ele foi induzido, mata ele, Deus te entregou na tua mão. Ó a bênção de Deus aí. Mas feria um princípio de Deus. Então ele não matou. Então, amados, me fascina muito isso. E amados, nós temos que entender isso. Há momentos cruciais em nossas vidas. Há momentos cruciais, eu diria, no nosso dia. Talvez no teu dia a dia há momentos cruciais no teu dia, que Deus espera que você faça a coisa certa. Tudo que Deus espera que você faça a coisa certa para Ele te encher de bênção. E muitas vezes, amados, nós falhamos, porque tememos, porque achamos que aquilo nós vamos perder, porque achamos que isso é muita santidade, porque achamos que não precisa ser desse jeito, radical desse jeito. Amado, Daniel não precisava fazer isso, mas ele propôs no coração dele. Ele queria mais de Deus. E quem quer mais de Deus, Deus revela. Você pode depois ler o livro de Daniel, você vai ver que Deus revelou tudo para Daniel. Revelou coisa que nós não sabemos ainda, que vai acontecer ainda no futuro. Deus revelou tudo para Daniel. Deus revelou a vontade o que ele queria da vida de Daniel. Deus encheu Daniel de sabedoria. Deus encheu Daniel de conhecimento. Deus deu graça. Deus deu riquezas, amados. Porque quando a gente ouve uma palavra dessa, de que Deus espera algo de nós, de que nós temos que dar para Deus, de que nós precisamos oferecer mais para Deus, muitas vezes não dá puxa vida, mas eu queria. E amado,
Deus quer dar, mas Ele quer que nós façamos da forma correta. Por quê? Porque aquilo não vai ser, quando Ele der para você, aquilo não vai ser um problema na tua vida. Ele vai te encher de graça, de bens. Daniel, amados, ele chegou a ser ele chegou a ser governador ali dos príncipes de Nabucodonosor. Ele governou cidades junto com os príncipes. Ele foi homens ali junto com o rei Nabucodonosor, o rei da Pérsia também. Ele foi conselheiro. Por quê? Porque ele ofereceu algo mais. Os outros jovens que foram levados junto com ele cativo lá, estavam lá, foram levados vários jovens cativos, mas ninguém teve o discernimento e o desejo de estar com Deus e não com os prazeres do mundo. Quem teve foi Daniel. Quem teve foi ele, Sadraque, Mesaque, Abdinego. Foram eles que viveram o melhor lá na Babilônia. Por quê? Porque ousaram fazer o que Deus queria, fizeram a coisa certa na hora certa. Deus quer te dar o melhor, amado. José, amados, por que José sofreu e passou tudo o que ele passou? Teve a sabedoria de permanecer no Senhor, teve a sabedoria de buscar o melhor de Deus, de permanecer. E aonde ele esteve, por que eu digo, amados, que ele fez e permaneceu no Senhor? Porque aonde José passou, ele fez o melhor dele, inclusive preso, inclusive numa cadeia, inclusive encarcerado, ele foi o melhor. Quem entende, amados, quem é o Deus que prometeu? Ele sabia quem era o Deus que tinha prometido para ele, e ele fez algo mais. O que foi o mais que ele fez? Ele permaneceu, ficou firme. Amado, a luta está difícil aí, as ondas estão muito altas, tem trazido temor. O Senhor é contigo. Permaneça, porque o Senhor quer que você viva o melhor, que você coma o melhor dessa terra, mas da forma dele. Busque, tenha sede de Deus. Porque quando você tiver sede e fome de Deus, e buscar e fazer o melhor para Deus. E amados, eu não sou contra ninguém que faz o jejum que Daniel fez, mas não é isso. Deus espera e Deus sabe que você tem algo para oferecer para Ele, algo seu, algo que talvez ninguém vai oferecer. Porque quando Daniel fez isso aqui, eu acho que ninguém tinha feito. Quando José propôs no seu coração, porque eu creio que ele propôs também ficar firme e permanecer na palavra que ele recebeu, talvez ele foi único. E Deus sabe que você tem algo para oferecer, que só você pode oferecer, e Deus vai se alegrar com isso, amados. E Deus vai, assim como José, reverter a situação em bênção, porque você ama, porque você amou os preceitos dele, porque você amou estar com ele, porque você amou ter comunhão com Deus. E isso que Deus espera de nós, amados. Fome, sede, busque mais desse Deus. Busque, não deixe de buscar, não deixe que as dificuldades tragam desânimo, porque vai vir desânimo, vão vir situações que vão trazer desânimo, falta de dinheiro, falta de condição, vão vir essas situações, amados. Situações na tua casa, no teu lar, difíceis, situações difíceis de lidar, relacionamentos. Mas, amados, o que pode ser maior do que o nosso Deus? Era isso que esses homens entendiam. Nada pode ser maior. Eu ser levado como escravo, isso não é nada para mim. Meu Deus é maior. Eu estar numa condição que eu não gostaria, eu estar num emprego onde eu não gostaria, amados, isso não é nada para o meu Deus, porque eu sou do alto, eu quero as coisas que são do alto. E amados, para encerrar, porque o horário já avançou, eu queria que você abrisse em Filipenses 4:8, para nós encerrarmos.
Filipenses 4:8. Uma palavra tremenda de Paulo. Ele inclusive nos encoraja a não andar ansiosos, a não procurarmos, não estar ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, apresentar a Deus as nossas orações, súplicas, mas o que também, amados? Ação de graça, ações de graça. Ações de graça, amado, é isso que Daniel fez. Ações de graça é o que José fez. Ações de graça é aquilo que Abraão fez ao oferecer o teu filho e falar para o Senhor: Senhor, eu creio que Tu és Deus, eu vou fazer o que o Senhor me pediu. É uma fé tamanha que surpreende a Deus. O que diz lá? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Deus amado está nos convidando a tirar um pouquinho a nossa mente das coisas desse mundo. Paulo fala aqui: pense nas coisas que são de cima. Sabe por que você está angustiado? Porque a tua mente está muito aqui, ó. Sabe por que você está triste? Porque a tua mente está muito aqui, nessas coisas. E quando nós fazemos isso, amados, nós estamos indo no caminho contrário daquilo que ele está falando, dos caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são mais altos. Que direi eu, Senhor? A quem tenho eu no céu, Senhor, senão a Ti? Tu és o meu bem maior. Davi podia se jogar e se lançar diante do Senhor e dizer: Senhor, Tu és o meu bem maior, Tu és a minha porção, Tu és a minha herança. Nada nesse mundo tem mais valor do que o Senhor. E quando nós começamos a entender isso, amado, quando a nossa mente está mergulhada, grave isso, amados, mergulhada no Senhor, na palavra de Deus. Quando nós mergulhamos, quando nós deixamos um pouquinho esses problemas que são desse mundo, amado. Amado, se Jesus voltar hoje, as suas dívidas vão ficar aí, você não vai precisar pagar não. Se Jesus voltar hoje, essa situação difícil vai ficar, essas situações vão ficar. Essas situações, essas dificuldades que são do homem, da terra, vão ficar. Porque eu tenho algo maior, eu tenho uma pátria, eu tenho um reino, eu faço parte de um reino maior. Eu faço parte do reino de Deus. E eu quero te dizer algo nessa noite, amor. Ah, Maurício, mas então quando chegar no reino eu vou ficar tranquilo. Jesus disse: é chegado o reino de Deus. Ele já inaugurou o reino. Esse é o segredo. Você já está no reino de Deus. Quando você entende essas coisas, quando você vive dessa forma, você já está vivendo no reino de Deus. Você já está vivendo da forma que Deus quer que você viva. E aí, amados, Deus vai te encher de bens, Deus vai honrar. Nós não fazemos isso por barganha, mas quando você entende isso, Deus tem prazer em te honrar. E eu falo isso e uso como exemplo Daniel, José. José foi vice-rei do Egito. Abraão foi um homem muito abençoado. Todas as famílias da terra são abençoadas por conta de Abraão. E todos os homens que você vê na Bíblia, que ousaram buscar a Deus, ter sede dEle, buscar na palavra, buscar nele, pensar nas coisas que são de cima, pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas desse mundo. Todos aqueles que ousaram crer, eles viveram o melhor de Deus. Você quer viver o melhor de Deus? Quanto mais você entrar, quanto mais você buscar, quanto mais você investir tempo buscando de Deus, revelação, a palavra de Deus, quanto mais você for no secreto, como diz o pastor Fred aqui, quanto mais você for, você vai ser encharcado de Deus.
E a palavra, e Deus vai te confrontar, viu? Deus vai te confrontar. Mas aí você vai entender. Você não vai ter dificuldade para mudar uma situação ou outra, porque você vai entender o propósito de Deus, a vontade de Deus, que é boa, é perfeita e é agradável. Muda a sua mente, amados. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo nos ajuda aqui dizendo isso. Pensa nas coisas que são de cima. Pensa mais, amado. No mínimo, faça isso. Eu vou pensar mais. Eu vou ter momentos no meu dia para mim pensar em Deus. Pensar nas coisas que são de cima. No que é puro. O que é puro? O que é de boa fama? Nós vivemos num mundo onde é corrupção, falta de amor, é um matando o outro, é pai matando. Nós vivemos esse mundo, nós estamos vivendo esse mundo. Por isso, amado, que a nossa mente não pode estar aqui. Sabe por quê? Senão nós vamos pecar. Eu abri ali a internet, eu li uma notícia que eu falei, Senhor, já fechei logo, nem fui ver nada, porque eu falei, Senhor, eu não vou nem ver isso, porque senão eu vou pecar, eu vou orar. Eu vou começar a criticar, já vou começar a falar em pena de morte, já vou começar a falar, não, isso aí tem que morrer mesmo. E cadê o amor de Deus? Cadê a misericórdia de Deus? Para com todos, porque a vontade de Deus, diz a palavra dele, é que todos venham ao arrependimento. Então eu não vou pecar, eu não vou ficar olhando essas coisas, mas eu vou destinar mais tempo meu para pensar no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. E amado, eu vou te dizer uma coisa, já vou te alertar, vai totalmente contra esse mundo. Pessoas vão te chamar de louco, assim como chamaram Jesus e os discípulos e apóstolos. Pessoas vão te chamar de alienado, pessoas vão te chamar de sem noção, mas depois vão ver o poder de Deus. Amém? Busque, pense, fala, Senhor, eu quero mais de Ti. Gaste não, mas invista tempo com o Senhor. Amém, amados? Abaixe sua cabeça, feche os teus olhos. Eu queria orar com você. O Senhor, Ele está aqui nessa hora. Ele está sondando os nossos corações. Ele está buscando corações que realmente entenderam, que querem mais de Deus. Que você possa dizer como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Eu quero, Senhor, mais de Ti, eu quero Te conhecer. Senhor, me perdoe pelos meus pensamentos, muitas vezes egoístas. Me perdoe, Senhor, por aquilo, Senhor, que eu tenho muitas vezes buscado e deixado, Senhor, de Te buscar. Eu tenho buscado coisas, mas não tenho buscado, Senhor, a Tua face. Eu tenho buscado coisas e não tenho me humilhado diante de Ti. Eu tenho buscado coisas, Senhor, mas eu não tenho tido a capacidade de meditar na Tua palavra e de pensar nas coisas que são do alto, Senhor. E eu faço parte de um reino, aleluia. Eu não sou deste mundo. Eu sou, Senhor, forasteiro. Eu não faço parte, Senhor, deste mundo, do sistema deste mundo, que é corrupto, que é do maligno, mas eu faço parte de um reino de amor, aleluia. Eu faço parte de um reino, aleluia, de misericórdia, de graça. Eu faço parte de um reino, aleluia, onde o ser, aleluia, é melhor do que o ter. Eu faço parte de um reino onde, aleluia, eu posso me entregar, eu posso me lançar, eu não preciso me preocupar, aleluia, porque o meu rei, aleluia, que é Jesus, Ele me supre de tudo. Eu não preciso me preocupar, eu tenho que buscar a Tua vontade, Senhor. E é isso que eu quero, Senhor, nesta noite. É isso que eu quero, Pai. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. Oh, Senhor, aleluia.
Encha, Senhor, os corações dessa noite. Encha as nossas vidas, ó Pai. Constrange, Senhor, os nossos corações, ó Deus. Quebranta, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Oh Deus, não há bem maior, aleluia. Não há nada melhor, Senhor. Eu quero a Tua presença. Eu quero estar diante de Ti, Senhor. Canta lá, macho, e anda lá. Ora, macho, e anda lá, e anda lá. Tu és a minha alegria, Senhor. Tu és o meu bem maior. Xalabás, e canta lá. Eu quero, Senhor Jesus, sair do conformismo. Eu quero sair da prisão da minha mente. Eu quero sair da prisão das minhas atitudes. E eu quero, Senhor, te surpreender. Abalaia, canta lá, churianda lá. Aleluia, Senhor. Abalá, xuri, canta lá, salabalás. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé, amado.